Ok, meus amigos, já voltamos para demonstrar aqui justamente a segunda parte da nossa aula de hoje, onde nós temos aqui primeira série, ensino médio, ECA na Educação, SEDUC, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação SEDUC. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, nós estamos estudando as funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos, porém hoje vamos estudar os ácidos e as bases. Posteriormente, vamos estudar os sais e os óxidos. E a data de hoje, 17 de outubro de 2022. Muito bem. E aqui nós temos justamente, pessoal, o nosso tema aqui, olha só. Nós vamos ter aqui a próxima passagem aqui, então. Olha só. Vamos ver aqui, então. Olha só. Ok, vamos lá então. Olha só, estão probleminhas técnicos aqui. Não está dando certo. Certo? Vamos tentar melhorar aqui então. Nós vamos estudar, por exemplo, as bases agora, né? Nós paramos justamente nessa questão, né? Na última aula, fazendo só um retrospecto aí, tá? Que a questão pedia justamente o ácido clorídrico. O ácido clorídrico. Então, nós vamos estudar agora as bases, certo? Bases também são chamados de hidróxidos. E se os ácidos, com certeza o hidrogênio é o radical funcional das bases, as hidroxilas é o radical funcional, se o hidrogênio é o radical funcional dos ácidos, a hidroxila é o radical funcional das bases, certo? Das bases. Isso nós vamos mostrar agora nessa aula, que é justamente a aula que vai colocar para vocês todas as características de classificação das bases. Vamos ver aí, então. Tá? E é justamente a introdução das bases que nós vamos demonstrar para vocês. Tá bom? Vamos lá. Beleza? Então vamos começar agora. Vamos mostrar para vocês essa aula. Olha. Aqui. Olha aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui como vamos mostrar aqui para vocês, ó. Certo? Vamos para o conceito aqui, ó. Vamos para o conceito de bases ou hidróxidos. Vamos ver aqui, nós estamos... Olha só. Tá aí o conceito de bases ou hidróxido, tá? Olha aí. Bases ou hidróxidos são, segundo Arrhenius, né? Segundo Arrhenius, é toda e qualquer substância que em solução aquosa sofre dissociação, libertando como um ânion apenas a hidroxila. Então a hidroxila, pessoal, o hidroxila é o H, é o radical funcional das bases, certo? Aí, ó, exemplo de 4 bases que está havendo dissociação. Dissociação porque as bases são iônicas, tá bom? Vamos colocar, portanto, aí 2 minutinhos para que você possa fazer as anotações. 2 minutos.
Ok, então voltamos aí com o conceito de bases ou hidróxidos, né? Então vamos lá, ó. Vamos para a classificação, pessoal. Primeira classificação. A classificação quanto ao número de hidroxilas, tá? Então, se a base tiver só uma hidroxila, possui aqui, eu vou colocar aqui, ó, possui uma hidroxila. Toda vez que a base possui uma hidroxila, ela é chamada de monobase, certo? Possui somente uma hidroxila. A gente vai ver monobase, dibase, tribase e tetrabase, certo? Então, quanto ao número de hidroxila, se possui uma hidroxila, ela é chamada de monobase. Se possui duas hidroxilas, é chamado de dibase. 3 hidroxila, tribase, e a outra tetrabase. Tá? Por isso, nós vamos colocar sempre aqui um tempo aí para você fazer um print. Vamos colocar 1 minutinho aí na tela. Ok, voltamos, né? Então, mostrando para vocês, ó, que se tiver uma hidroxila, como essas bases aqui têm uma hidroxila, ela é chamada de monobase. Agora, se tiver duas hidroxilas, olha só, duas hidroxilas, elas apresentam duas, de base, aliás, duas hidroxilas. Está aqui, ó, duas hidroxilas e duas hidroxilas, certo? Tiver 3 hidroxilas, está aqui, é tribase. Então pode ter 1, 2, 3 ou 4 hidroxilas. Não existe exceção aí, tá? De base, está dizendo aí que na dissociação a molécula liberta 2 hidroxilas. Tribase, na dissociação a molécula liberta 3 hidroxilas. Tá? Então tá aí, tá? 2 hidroxilas e 3 hidroxilas. De base e tribase. Também para esse aí vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print.
Ok, meus amigos, então tá aí. Tá mostrando para vocês aí agora a última das bases, essa aqui, ó, tetrabase. Se a base tem 4 hidroxilas, como aqui tem, ó, 4 hidroxilas, então só pode ser chamado de tetrabase, certo? Na dissociação, a molécula liberta 4 hidroxilas, 4 hidroxilas. Então existe monobase, 1 hidroxila, dibase, 2 hidroxilas, tribase, 3 hidroxilas e tetrabase, 4 hidroxilas. Não existe exceção, tá? Para esse primeiro critério. Porém, os critérios mais importantes da classificação das bases é justamente a força e a solubilidade. Mas primeiro a gente tem que mostrar isso aí, tá? Ok, pessoal? Então nós vamos aí dar um minutinho também para você fazer um print. Ok, voltamos, né? E vamos dar continuidade aqui ao próximo critério. Agora sim, ó, esses dois que nós vamos trabalhar aqui é muito importante esses critérios, certo? Primeiro nós vamos ver a solubilidade das bases. Quanto à solubilidade em água, nós podemos ter bases solúveis, pouco solúveis e insolúveis. Bases solúveis são bases em que a hidroxila se liga ao metal alcalino, ou alcalino terroso. Aliás, alcalino, desculpa, ou hidróxido de amônio. A alcalina é a família 1A, como por exemplo lítio, sódio, potássio. Aí tá alguns exemplos, ó, o hidróxido de sódio, sódio da família 1A. Hidróxido de potássio, família 1A, hidróxido de lítio. E ele coloca também o hidróxido de amônio, que é NH4OH. São bases solúveis. Pouco solúveis, você tem quando a hidroxila está ligada ao metal alcalino terroso. Cálcio e bário, por exemplo, tá? São metais alcalinos terrosos, são solúveis, mas pouco solúveis, desculpa. E tirando a família 1A, 2A e o hidróxido de amônio, todas as demais bases são consideradas insolúveis. Por exemplo, hidróxido de zinco, de chumbo, de ferro, são insolúveis. Então nós só temos esses três tipos: bases solúveis, 1A e 2A. Mas 1A e hidróxido de amônio. Pouco solúvel, 2A. Elementos da família 2A, que são os alcalinos terrosos. E o restante das bases vão ser insolúveis. Então vamos colocar aí, portanto, 2 minutinhos para você fazer aí as anotações e ressalva.
Então tá aí, pessoal. Classificação com relação à solubilidade em água. Solúveis, pouco solúvel e praticamente insolúvel. E a outra classificação, com certeza, é quanto à força. Pessoal, não existe negócio de base moderada. Ou ela é forte ou ela é fraca, certo? Quem são as bases fortes? São as bases em que a hidroxila se liga ao metal alcalino, que é um A, e alcalino terroso. Então, 1A e 2A são bases fortes, como está aí, ó. O hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, cálcio, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, são bases solúveis. Aliás, bases fortes. Bases fracas são todas as demais bases. Certo? Que demais bases, professor? Aqui não pertencem nem família 1A nem 2A, como a prata, o primeiro é hidróxido de prata, hidróxido de zinco, hidróxido de amônio, hidróxido ferroso, hidróxido de alumínio e hidróxido plúmbico. Tá? Então, os elementos que não pertencerem nem família 1A nem 2A são consideradas bases fracas. Então, só tem esses dois termos, base forte, elementos de família 1A e 2A. Bases fracas são todas as demais. Fácil mesmo, né? Agora, sempre as questões, normalmente as questões vão falando em força e solubilidade. Tá? A gente vai mostrar. Por exemplo, quem é da família 1A, ela é forte e solúvel. 2A, forte e pouco solúvel. E a tendência das bases fracas é ser insolúvel. Agora nós vamos ter uma exceção. Mas primeiro vamos fazer as anotações aí, por favor. Vamos colocar 2 minutinhos aí também. Ok, então vamos lá então. E aqui nós temos, pessoal, uma dica importantíssima, certo? A única exceção envolvendo as bases, que é o hidróxido de amônio. Todas as outras bases são consideradas bases em que a hidroxila está ligada a um metal. O hidróxido de amônio é a única base não metálica e é também a única base que é fraca e é solúvel, porque a tendência das bases fracas é serem insolúveis. Então, só tem essa única exceção. Tá? Hidróxido de amônio. Tá? Ela é a única base não metálica, é também a única base que é fraca, porém vai ser solúvel. Tá? Mais uma vez, a tendência das bases fracas é serem insolúveis, mas essa aí não. Tá?
A tendência das bases fracas é ser insolúvel, mas o hidróxido de amônio é uma exceção. É a única base que é fraca, porém vai ser solúvel em água, certo? Então seria muito importante você anotar essa base, porque aparece demais em questões. Sempre quando há exceções, pessoal, tá, são cobradas em provas, em simulados e em vestibulares, tá? Então vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí. Ok, meu povo, vamos continuar. E aqui eu coloquei uma questão de sala, aqui, né? Só para a gente fazer aqui. Por exemplo, a base, aqui é o hidróxido de lítio. Hidróxido de lítio, ó, pode ser classificado como, primeiro, só tem uma hidroxila, é monobase. Se só tem uma hidroxila, ela é considerada monobase, ó, certo? É uma base, o lítio é da família 1A, então é uma base forte e solúvel, certo? Bases de elementos da família 1A é forte e solúvel, portanto, a resposta só pode ser a letra E. Ela é monobase, ela é forte e ela é solúvel, porque o elemento é da família 1A. Os elementos que são da família 1A são considerados fortes e solúveis. Pois muito bem. Pessoal, e aqui o sabor de uma base. É um sabor cáustico alcalino, também chamado de adstringente. Professor, que sabor é esse? Tome uma colher de leite de magnésio para você ver. Você tem a sensação que a tua língua prendeu ao céu da boca. Então morda uma banana verde, caju verde, certo? Ok? Então são sabores básicos, sabores cáusticos, mais conhecido como adstringente. Enquanto que o ácido é sabor azedo, as bases, sabor alcalino. Toda vez que vem essa palavra alcalinidade, significa dizer basicidade, certo? Então tá aí. Você tem, portanto, leite de magnésio, banana, certo? Banana verde é básica. E caju. Caju também é um sabor básico, caju, certo? Então são fontes aí de frutas que têm poder básico, né? Mas você não pode provar qualquer base, cuidado. Soda cáustica, por exemplo, é um sabor cáustico, mas não pode nem provar, né? Beleza? Bom, e aqui com relação à condutividade dela, será se ela conduz eletricidade às bases em solução? Com certeza, pessoal. Em solução aquosa, ocorre uma dissociação. As bases são iônicas. Então, quando eu baixar esse circuito aqui, a lâmpada vai acender. Observe, ó. A lâmpada acende por quê? Porque conduz corrente elétrica. Conduz corrente elétrica. Então, toda base em solução aquosa ocorre dissociação e aí vai formar justamente uma solução condutora de eletricidade. Certo? Condutora de eletricidade. Pois agora nós vamos para, olha só, aprenda essa palavra aqui, ó, para a gente saber os indicadores, né? Esse T é um papel chamado papel de tornassol. Se você colocar ele em meio ácido, ele fica róseo. Em meio básico vai ficar azul. Coloquei até as cores aqui para você aprender. O F é de fenolftaleína. É um líquido que quando você coloca em uma substância ácida,
vai ficar incolor. Ela já é incolor, permanece incolor. Em meio básico, vai ficar vermelho. E o outro indicador conhecido é o alaranjado de metila. Tá? Aqui em meio ácido vai ficar róseo e em meio básico vai ficar amarelo. Então forma a palavra trafivara. Olha que dica legal para saber sobre os indicadores ácidos básicos, né? Tá? Trafivara. Os 3 indicadores mais importantes estão aí: papel de tornassol, fenolftaleína e alaranjado de metila, certo? Vamos colocar um minutinho aí para você fazer um print dessa dica. Ok, pessoal, voltamos, né? Para continuidade aqui, a nomenclatura. Muito fácil a nomenclatura das bases, certo? Você vai colocar hidróxido e o nome do cátion, ou seja, o nome do elemento. Tá? Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Isso quando o metal só tiver uma valência, porque a gente vai já mostrar quando possui 2 valências, mas sempre precede a palavra hidróxido, hidróxido de e o nome do elemento, tá? Então, sódio, lítio, amônio, cálcio e bário. Agora, quando os elementos possuem 2 valências, nós vamos ver a terminação. Mas, por enquanto, é isso aí. Nomenclatura dos hidróxidos. Tá? É feito desta forma. Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, certo? Hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. Tá? São nomenclaturas de bases. Então, vamos colocar também aí um minutinho para que você possa fazer um print.
Pois bem, voltamos aí para mostrar para vocês que quando agora o metal possui duas valências, ó, a menor valência você utiliza a terminação oso e a maior valência a terminação ico. Por exemplo, o cobre, ó, pode ser mais 1 ou mais 2. Então, se for mais 1, vai ser cuproso. Mais 2 vai ser cúprico. Sempre menor valência é oso. A maior valência vai ser ico. O ouro, por exemplo, vai ser auroso e áurico. Ferro vai ser maior, terminação maior é ico, menor é oso. Menoroso e maiorico. Como assim, professor? Está aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho o ferro. A base fica legal porque você já tem aqui, ó, o ferro aqui é o ferro 2 e aqui é o ferro 3. Então, se for ferro 2, é ferroso. Hidróxido ferroso. Se for ferro 3, vai ser férrico. Menoroso e maiorico. Certo? O chumbo, pelo amor de Deus, não vai chamar chumboso e chumbico, não. É plumboso e plúmbico. Olha aí, ó. Aqui é o chumbo 2 e aqui é o chumbo 4. Então, menor valência é oso, é plumboso. E a maior valência vai ser ico. Então, vai ser plúmbico. Certo? Agora, professor, eu posso colocar em algarismo romano? Pode. Certo? Se você não quiser colocar essa terminação, você pode fazer assim, ó. Vamos colocar logo aqui as terminações de todas elas, né? Ó. Olha só. O ouro, aqui é o ouro 1, ouro 3. Ó. O 1 é oso e o 3 é ico. Então vai ficar hidróxido auroso e hidróxido áurico. O cobre, aqui é cobre 1 e aqui é cobre 2. Então hidróxido cuproso e hidróxido cúprico. Cobalto 2, cobalto 3. Ó. Hidróxido cobaltoso e hidróxido cobáltico. E o níquel 2 e níquel 3. Então vai ficar niqueloso e niquélico. Bom, se você não quiser utilizar essas terminações oso e ico, em todas elas você pode indicar em algarismo romano. Como assim, professor? Está aqui, ó. Fazendo dessa maneira, pessoal. Aqui é o hidróxido ferroso, mas eu posso colocar hidróxido de ferro 2 em algarismo romano. Hidróxido férrico é a mesma coisa que hidróxido de ferro 3. Hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Então pode ser colocado também desta forma, tá? Em algarismo romano. Isso quando possuir duas valências. Vamos colocar aí, por favor, um minutinho na tela. Ok, vamos lá então. E aqui, pessoal, eu coloquei um pouco sobre mineração, que é o tema da nossa aula de hoje também. Ó. Então, mineração. Ó. A mineração representa uma das mais importantes atividades econômicas, sem dúvida alguma. Ela é essencial ao desenvolvimento e progresso de uma sociedade em seus muitos setores produtivos, visto que está associada à produção de itens indispensáveis. Bom, isso é o lado bom da mineração. Só que a mineração também tem um impacto ambiental. As minerações, certo,
tende a degradar muito o meio ambiente. Olha aí, ó. A mineração é uma atividade que consiste no processo de pesquisa, exploração, extração, beneficiamento de minérios. Apesar de ser incontestavelmente, pessoal, necessária, tá, do ponto de vista econômico, ainda representa riscos ao meio ambiente. Então, degrada muito o solo. Tá? Tem as suas vantagens e tem as desvantagens. O que é que nós podemos fazer, então? Relatar, ó. Apesar de ser uma atividade extremamente importante para um país, a mineração está associada a vários problemas ambientais, ó. Diversos problemas ambientais, quando a atividade é realizada de maneira incorreta, certo? Com falha de planejamento, execução, fiscalização. Por exemplo, esses garimpos clandestinos, esses degradam demais o solo, tá? São os aspectos negativos que são causados aí ao meio ambiente. Então, a questão maior é a questão, sem dúvida alguma, envolvendo a questão ambiental, tá? Mas nós podemos também dizer que a contaminação, ó, os principais problemas provocados pela atividade mineradora são contaminação dos recursos hídricos, por meio da formação de lama e de solução de produtos químicos, modificação da paisagem, com certeza degrada muito, né? Por meio da retirada da cobertura vegetal, e as alterações, especialmente como a lavra a céu aberto, ou seja, garimpagem a céu aberto, perda da biodiversidade, poluição sonora, porque as máquinas fazem muito barulhos, né? Do ar e visual. Favorecimento de processos erosivos e alteração geológica, com abertura de cavas. Então, se não for feita uma fiscalização, pessoal, tá? Ela é muito mais danosa aos impactos ambientais. Teremos impactos ambientais com a mineração. Então, tem as suas vantagens e também tem as suas desvantagens, ok? E para isso, pessoal, colocando aqui uma questão. As questões agora, olha só. E essa é uma questão do Enem, ó. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o ácido nítrico, ácido nitroso e ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Estes quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com óxido de nitrogênio e de enxofre gerado pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, mas também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil para a elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto confere maior acidez à água da chuva? Ou seja, qual desses apresentam características mais ácidas, são ácidos fortes? Vamos lá? A resposta, ó, é a letra D, pessoal. É o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Por quê, professor? Vamos ver. Olha aí. Na letra D, pessoal, os dois ácidos são fortes, o ácido sulfúrico e o nítrico. Quando você faz oxigênio menos hidrogênio ionizável, se o resultado der 3 é muito forte, 2 é forte, 1 moderado e 0 é fraco. Então, na letra D, são dois ácidos fortes. Tá? 4 menos 2, tá aqui, ó, 4 menos 2 dá 2, e aqui 3 menos 1, que vai dar 2. Então, os dois ácidos são considerados fortes. Tá? Dois ácidos considerados aí fortes. Perfeito? Então, a primeira questão, então, letra D. Olha só, essa aqui está bem legal. Ó. Assinale a alternativa que representa as bases segundo o grau crescente de solubilidade. Ou seja, vai dar, se a ordem crescente, vai dar menos solúvel para mais solúvel. Qual vai ser a resposta para essa questão, pessoal? Qual vai ser a resposta? Portanto, nós vamos colocar um minutinho para você tentar fazer aí. 1 minuto.
Ok, voltamos, né, para responder a questão. A ordem crescente de solubilidade das bases, pessoal, vai estar justamente, tá, na resposta não é a letra B, certo? Vamos consertar aqui. A resposta dessa questão vai ser a letra D. Por quê, professor? Vamos marcar ela aqui, ó. Opa, vamos marcar ela aqui. Eu vou explicar, ó. O hidróxido de ferro, ferro é um metal de transição, é insolúvel. O cálcio é pouco solúvel, é família 2A. E o hidróxido de sódio é família 1A, é solúvel. Então, essa é a ordem crescente. Está até o comentário aqui, ó. Hidróxido de ferro 2, que é um metal de transição, ele é insolúvel. Enquanto que o hidróxido de cálcio é pouco solúvel, que é a família 2A, e o hidróxido de sódio, que é 1A. Certo? Então, a ordem crescente de solubilidade encontra-se na letra D. Na letra D. Vamos fazer mais uma aqui. Essa é para vocês, ó. Tá bem fácil essa questão, ó. O hidróxido de sódio, o hidroxódio, tá? É um sólido branco cristalino, higroscópico, substâncias higroscópicas que absorvem água e que possui grande aplicação comercial e industrial. Uma de suas principais aplicações é a sua reação com óleos e gorduras, reação de saponificação, para a obtenção de um sal orgânico usado como sabão e um álcool que geralmente é a glicerina. Qual o nome comercial dessa base, pessoal? A base é o chamado hidróxido de sódio. Como é que ela é chamada comercialmente? Tá? O nome comercial do hidróxido de sódio. Qual seria ele, então? Tá? Então, nós vamos marcar aí 1 minutinho para você fazer um print. Voltar. Ok, voltamos, né? O hidróxido de sódio, tá? Comercialmente, pessoal, é chamado de soda cáustica. O amoníaco é amônia, NH3. Cal hidratado é o hidróxido de cálcio, certo? E também é uma base. São substâncias básicas. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Amoníaco é NH3, ó. Tá? Cal hidratada é o hidróxido de cálcio. Leite de magnésio é o hidróxido de magnésio. Enquanto que a sílica nem base é um óxido, é o dióxido de silício. Então, a única que é a resposta correta aí mesmo vai ser a letra D. Tá? Bom, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. O indicador suco de repolho roxo
é obtido através da extração das substâncias presentes nas folhas do legume, em solução neutra. Esse indicador apresenta a coloração roxa. Marque dentre as alternativas a seguir aquela que melhor classifica a natureza desse indicador. Pessoal, se é um repolho, ele é natural. Então, é um indicador ácido básico natural. E você pode fazer em casa. Olha só, que eu vou até colocar a dica, olha aí. O repolho roxo, assim como muitas plantas, né, possui substâncias coloridas na sua seiva, chamada então de antocianinas. Antocianinas. Muito bem. Elas apresentam a propriedade de mudar de cor na presença de ácido ou básico. Por exemplo, o suco de repolho roxo, lógico que ele vai ser roxo, né? Então, se eu coloquei numa solução com pH menor que 7, que é um pH ácido, vai passar para vermelho, tendendo a ir para vermelho. Agora, se o pH da solução for maior do que 7, a tendência é ir para o azul, o amarelo. Está aqui, ó. Menor que 7 é ácido, a tendência é ir para o vermelho. Ó. E maior que 7 é básico, então do azul vai para o amarelo. Tá? Então, é um indicador ácido básico, pode ser feito de forma caseira mesmo. Certinho? Vamos colocar só um minuto aí para você fazer um print aí, por favor. Ok, voltamos, tá? Voltamos para mostrar aqui para vocês a finalização. Olha só que questão fácil aqui, ó. A soda cáustica se comporta diante da fenolftalina da mesma forma. Ora, a soda cáustica é básica, então ele quer uma substância que seja básica, certo? Substância básica, certo? Então, aonde é que tem uma substância que é básica aí, pessoal? Só pode ser o amoníaco. Todas as outras são ácidas, características ácidas, certo? Portanto, meu povo, nós estamos encerrando aqui a nossa aula, convidando vocês para a próxima aula estar com a gente aqui, que vamos defender outro tema, que são os sais e os óxidos. Sais e óxidos, certo? Portanto, é uma ideia boa para a gente convidar vocês para a próxima aula. Então, na próxima semana, trabalharemos aí sais e óxidos. Quero desejar um forte abraço e fique com Deus.